Domingão é dia do quê? Domingão é dia de Thiago Responde, papai. Nós tá como? Nós tá aqui, filho, torcendo pra França, né? Que é o que resta pra nós. Na tabela, driblou o goleiro e fez! 106 minutos! Cansaço tudo bem. Mas o Militão marcou o Perisic, marcou quem caiu pelo lado dele e ainda atacou. Partiu pra bola, Marquinhos! Acabou! Bom, brincadeiras à parte, eu vou responder perguntas que eu recebi lá no nosso Instagram. A propósito, se você não me segue, segue lá para você poder interagir comigo nas caixinhas de perguntas, porque o nosso story lá, o chicote estrala, viu? Bom, seguinte, eu vou primeiro responder a pergunta do Giovanni Campanha. O que você acha das cooperativas de crédito? Pergunta ele. Um setor que vem crescendo muito. Excelente pergunta, Giovanni. E para ser sincero, eu não só gosto das cooperativas, como eu sou um assíduo usuário. Eu sou associado a uma das cooperativas que existem no Brasil, tá? Eu sou associado da Sicredi, mas não significa que a Sicredi é necessariamente a melhor, enfim, ela é muito boa, mas existem tantos outros sistemas cooperativos que são tão bons quanto a Sicredi. Além disso, também eu já dei aula para bastante cooperativa em turmas presenciais, então é um setor aí que eu pessoalmente tenho um carinho importante por conta disso, mas não só pessoalmente, para o ponto de vista da nossa economia, eu acho que é essencial. Porque as cooperativas de crédito, elas vêm crescendo cada vez mais e, aliás, é importante reforçar que a própria agenda do Banco Central foca na expansão do cooperativismo, porque a cooperativa de crédito, ela atende lugares que muitas instituições não atendem. Então, tem algumas regiões do Brasil que só cooperativa tem. Mas, independente da região que você está, se você puder se associar a uma cooperativa, eu recomendo. Porque em uma cooperativa, para você que não sabe, o cliente, ele não é um cliente, ele é um sócio do projeto. O que significa que quanto mais você movimenta ali na sua conta bancária e tudo mais, você recebe aquilo que ela chama de sobra. Não é porque não pode chamar de lucro, né? A divisão do lucro é entre os clientes, inclusive, tá? Aqui, tecnicamente, o nome correto não é lucro e, tecnicamente, o nome correto não é cliente, mas eu usei esses dois termos para que você pudesse aprender. Então, tanto para você ser cliente, ou seja, associado, quanto para você ser colaborador, é um excelente negócio, tá? As cooperativas não param de crescer. Via de regra, claro, isso não se aplica a tudo porque existem as suas exceções. Tem um atendimento mais humanizado, uma pressão por metas mais, digamos, mais moderada aí do que os grandes bancos, então eu gosto demais do sistema de cooperativa, viu, Giovanni? E recomendo que você seja associado, se quiser trabalhar também, muito bom. Depois vem a pergunta do Janderson Paungaurten, talvez eu não tenha pronunciado corretamente. O que, no mínimo, um bom economista deve saber? Tem muitos enchendo linguiça por aí. Janderson, primeiro, é importante que se diga, tá? Eu não sou formado em economia, eu sou formado em matemática e tenho pós em finanças. Então, eu não posso dizer que eu sou um economista. Eu posso dizer que eu conheço razoavelmente bem de economia, ou conheço razoavelmente bem sobre as escolas de economia, os pensamentos econômicos que existem. Eu cheguei a começar a fazer uma pós de economia, mas não concluí, tá? Mas, eu acho que o mínimo que um bom economista precisa saber é de que ele não sabe de tudo, de que ele não é o dono da razão. Por que eu quero dizer isso? Porque existem algumas correntes de pensamento econômico, né? Talvez uma corrente mais desenvolvimentista, que é uma corrente chamada de keynesiana. Agora, só no que se fala é na teoria moderna, na MMT, né? MMT, que é a teoria moderna monetária. Tem também uma corrente econômica mais liberal, enfim. A gente tem algumas correntes econômicas. Eu, particularmente, me identifico muito com uma visão bastante liberal, mas eu, particularmente, acredito que o mercado não consegue resolver tudo sozinho e de que a gente precisa de ter não uma coordenação, mas essa parceria importante entre Estado e mercado. Essa é a minha percepção, mas como eu disse, o que um economista, ou não só um economista, qualquer profissional precisa ter é a humildade de reconhecer que ele não sabe tudo. Por que eu estou falando isso? Porque eu falo publicamente sobre mercado, sobre economia, sobre finanças. Publicamente eu falo há 7 anos, né? Que é de quando a gente tem o nosso canal.
E quando eu comecei lá atrás, eu imaginava que eu conhecia razoavelmente bem. Hoje eu olho para trás e percebo que lá atrás eu não conhecia nada. E eu sei que daqui a alguns anos eu vou olhar para o meu momento de hoje e falar, cara, o Thiago de 2022, 2023 não conhecia nada. Porque a gente está sempre evoluindo, então mente aberta. Agora, existem algumas premissas básicas que a economia, que não dá para a gente contrariar a economia. Basicamente, a lei de oferta e demanda. Me parece que existem alguns economistas, no Brasil, no mundo, que são donos da razão e desconsideram a premissa básica de oferta e demanda. A lei de oferta e demanda é como a lei da gravidade, não dá pra gente questionar ela, porque ela sempre vai funcionar. E ela funciona para tudo, funciona para produto, funciona para serviço e funciona também para dinheiro. Então, enfim, o que eu queria dizer para você é, mente aberta, esteja aberto a ouvir o que outras correntes econômicas defendem, para que você possa formar a sua própria opinião. Então, acho que esse é um bom ponto. Quando você fala, tem muitos enchendo linguiça por aí, gente, enchendo linguiça tem um monte em qualquer área, tá? Por isso que eu defendo que a gente tenha racionalidade nas nossas análises, que a gente seja sempre com coração frio aí, tá? Mas a mente aberta para ouvir o que outras pessoas falam, para, se não concordar, tentar entender o porquê não concorda, se concordar, tentar entender o porquê, porque senão a gente vira num discurso apaixonado e não vai para lugar nenhum. Isso serve para economia, isso serve para política, isso serve para qualquer outra coisa. Beleza, Janderson? Então, o mínimo que você precisa saber é que você, assim como eu, não sabe de tudo. Tem muito economista por aí que já perdeu, já não usa mais a sandália da humildade, e aí quando você vai ver, a pessoa está se perdendo no próprio personagem. Tá? Então é isso. Depois, ó, vem a pergunta do André _ Santana. Para quem já investe, pode ser mais fácil na hora de fazer a CPA 10? Sim, pode, tá? Mas eu vou te falar uma coisa, André. Se você já investe, você já conhece minimamente o mercado, então ok, isso vai ser bem positivo para você. Por outro lado, a certificação, ela entra numa nuance, numa teoria que você não conhece, tá? Não tô dizendo, não é porque eu tô sendo arrogante aqui falar, mas é porque o investidor, de modo geral, não conhece algumas regrinhas que não faz parte do dia a dia do investidor, faz parte do dia a dia do profissional. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo, tá? Que aí você confirma aqui para mim se você conhece ou não. Você já investe? Já. Pergunto, caso um fundo de investimento queira convocar uma assembleia de cotistas, quanto tempo ele precisa fazer isso antes da assembleia? Isso é uma regra. Outra coisa, quem pode convocar a assembleia? É o administrador? O investidor pode? Se pode, como que o investidor pode? Então, veja, sim, se você investe vai ser mais fácil você tirar a CPA 10 e, para ser honesto, se você investe, talvez começar pela CPA 20 seja uma excelente ideia, tá bom? Fica a dica aí, tudo bem? Mas tenha em mente que o que você vai aprender está mais relacionado com o que o profissional precisa saber de coisas técnicas do que o investidor. Tá bom? E por último, a pergunta do Ronald Surian. Consigo trabalhar no banco sem ensino superior? Eu estou estudando para a CPA 10. Ronald, eu tenho uma pergunta, aliás, eu tenho duas respostas para essa pergunta. A resposta que você talvez gostaria de ouvir e a resposta verdadeira. A resposta que você gostaria de ouvir é: sim, você consegue. Tem aí alguns programas de alguns bancos que contratam gente sem ensino superior. E é verdade, tem, tá? Se você não conhece, procura a Fundação Bradesco. Você vai conhecer e tem sim, tá? Então essa é a resposta que talvez você gostaria de ouvir. Mas eu preciso também te colocar uma verdade aqui, tá? Sim, é possível, mas é pouco provável. Não estou dizendo que é impossível, é pouco provável. E eu explico por quê. Porque embora... para algumas vagas, tá? Para algumas vagas, o pré-requisito é estar pelo menos na graduação a partir do 4º ou 5º período. Tudo bem? E aí não tem o que discutir. Mas existem alguns projetos, como esse que eu citei nominalmente aqui, que é da Fundação Bradesco, que procura trazer jovens aí que estejam sem a graduação, ok? E é um projeto muito legal. Por outro lado, o que acontece é que a oferta de mão de obra é muito grande para quem já está na graduação. Então, ou você entra muito direcionado por este programa, ou por programas similares a este, ou em outras vagas, mesmo que não tenha como pré-requisito a graduação,
todos os seus competidores ali terão alguma coisa. E aí o banco vai olhar, puxa, eu tenho essa pessoa sem a graduação e essa com. Na hora de eu escolher, isso pode ser um fator de desempate, tá? Então, como recomendação, Ronald, eu não sei a sua condição, eu não sei o seu background, eu não sei a sua estrutura, então eu não posso dizer, olha, vai fazer uma faculdade, porque, enfim, cada um tem aí os seus desafios, certo? Então, a gente precisa primeiro reconhecer isso. Mas na medida do possível, se for possível, comece uma graduação, mesmo que seja à distância. Enfim, hoje tem algumas ofertas de graduação mais barato, porque isso vai colocar você em nível de igualdade com outros competidores para todas as vagas, tá bom? Então é isso. Agora, repito, dá uma olhada na Fundação Bradesco, que pode ser um caminho para você começar a mergulhar esse mercado aí. E, importante, nunca pare de estudar. Nunca pare de estudar, tá? Tá estudando para CPA 10, você vai fazer CPA 10, daqui a pouco entra na graduação, depois faz a 20, faz a CEA, faz uma especialização, porque o estudo, é a educação que vai qualificar você para você estar sempre apto para as melhores vagas. Fechado? Então era isso. Esse foi o Thiago Responde de hoje. Deixa aqui o teu comentário. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve e a gente vai se ver no próximo material. Beijo. Tchau!